Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Gigantes do Desenvolvimento Pessoal. Minha live que tem por objetivo, todas as quartas-feiras, apresentar para vocês alguém que tem como missão de vida contribuir para o desenvolvimento pessoal das pessoas. Aqui já passaram grandes nomes e vamos continuar trazendo pessoas que dedicam da sua vida a missão de contribuir com a evolução de outras pessoas. Eu acredito muito que a melhor forma de você ajudar alguém é você ensinar algo para elas. Se você quiser ajudar uma pessoa, ensine algo para essa pessoa. E todas as quartas-feiras, às 19h29, eu estou aqui trazendo pessoas que dedicam suas vidas a ensinar outras pessoas alguma coisa. Os Gigantes do Desenvolvimento Pessoal nasceu com essa missão, com esse objetivo, de apresentar para vocês pessoas que são capazes de transformar a vida de outras pessoas. E eu vou aqui, daqui a pouco, convidar a Life Coach Selma para estar conosco aqui hoje, onde eu vou apresentar para vocês a Selma, e ela tem um caminho lindo através da espiritualidade, ajudando muita gente. Então é uma gigante do desenvolvimento pessoal, com absoluta certeza. Mas antes de chamar a Selma, eu queria que você que já chegou por aqui, me ajude aí a aquecer essa live. Manda aviãozinho aí pra tua galera. Hoje o assunto tá muito legal aqui. Esse caminho que a Selma escolheu da espiritualidade vai trazer muitos insights, muitas possibilidades para quem passar pela live hoje. Então eu vou chamar a Selma para a gente começar então esse bate-papo. Mais uma gigante do desenvolvimento pessoal. Olá, Selma! Olá, boa noite, Marcos. Boa noite. Muito bom rever você, né? Nós nos encontramos aí num momento muito especial para ambos, exato, eu acredito, né? Exato, e eu estou muito feliz e muito agradecida pela oportunidade de estar aqui trazendo hoje essa mensagem junto com você. Perfeito. Aqui, Selma, como nós já conversamos, eu tenho um objetivo de todas as quartas-feiras, às 19h29, apresentar para as pessoas alguém que dedica parte da sua vida a contribuir com a evolução de outras pessoas. Na minha opinião, não tem nada mais nobre, mais generoso do que você compartilhar o conhecimento que você adquiriu com o intuito de colaborar com a evolução do outro. Isso é uma missão que precisa ser cada vez mais motivado, cada vez mais incentivado, para que outras pessoas comecem a perceber que elas podem fazer isso também. Todos nós temos aí uma história de vida, um aprendizado adquirido ao longo dessa vida, que pode, de alguma forma, ajudar alguém. Desde que eu me predisponha a fazer isso, desde que eu me coloque nessa posição. Seja bem-vinda, Selma. Se apresenta para a galera e vamos começar essa viagem aí, usando o teu caminho da espiritualidade. É isso aí. Então, muito obrigada aqui pelo espaço e também é muito importante esse teu trabalho. Então, quero te parabenizar, né, de dar oportunidades, tanto para quem faz esse trabalho, né, como eu, e oportunidade também para os seus telespectadores, né, para conhecer mais, né? Então é muito importante isso que você faz. Perfeito. E a nossa missão, né, muitas vezes vem da nossa dor. Então muita gente procura, né, pela sua missão e reclama, né, que está difícil de encontrar, mas a missão nossa às vezes vem daquela dor, daquele incômodo que a gente tem, né? Através desse caminho a gente pode descobrir também a nossa missão. Perfeito. Bom, mas deixa eu me apresentar então, né? Eu sou a Selma, sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Alfenas, e eu sou uma buscadora. Eu falo que eu não me canso de buscar, e eu busco até eu encontrar. Então eu tive uma trajetória aí, como muita gente, né? De altos e baixos. Eu achava que já estava ali no caminho, de repente parecia que não estava.
mas o importante é que a gente nunca se canse de buscar. Porque a gente veio aqui nessa vida para viver da forma mais plena e mais completa possível. Então, não estou dizendo que a vida é um mar de rosas, mas eu estou dizendo que é da melhor forma possível. Então, a gente Sim. não pode cansar, né, de buscar essa nossa missão, buscar aquele trabalho que aquece, né, o nosso coração, aquela atividade que a gente gosta. Então, eu estou nessa busca, né, de mim mesma. E eu nasci numa roça, né, totalmente interiorzão mesmo, na zona rural, e numa família de muito baixa renda, mas só que a gente não nasce, né, na nossa família por acaso. E aí o meu pai, ele não acredita em religiões, né? Ele acredita que existe Deus, acredita em Jesus Cristo, enfim, mas, por exemplo, ele não acredita na Bíblia, não acredita em uma religião, né, digamos assim. E já a minha mãe, ela é apaixonada pela religião evangélica. E ele não deixava ela ir na igreja. Quer dizer, até hoje, né? Ele não deixa. Então, olha só, né? Por qual motivo será que eu nasci nessa família, né? E vim trilhando, né, toda essa minha trajetória até chegar aqui hoje para poder falar de espiritualidade, né? Revendo, então, todos esses padrões aí que eu cresci, né? Que eu aprendi. Então, essa é um pouquinho da minha jornada. E disso eu passei, eu estudei administração de empresas, né? Eu me formei como coach. Eu tenho o projeto aí de escrever o livro, né? Que foi o qual a gente se conheceu. Sim. E hoje eu ainda trabalho ainda com finanças, né, na área de administração, atendo também como coach e sou Theta Healer. Então, essa busca aí veio me trazendo várias e várias atividades, né, até que eu me encontrasse. Perfeito, perfeito. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu tenho aqui trazido outras pessoas com essa característica de transformar as adversidades que a vida vai oferecendo em possibilidades. Pelo que você está mostrando aqui, a tua jornada até chegar onde você chegou foi bem isso, né? Você, de repente, veio para uma família com extremos. De um lado, o pai, o provedor, que não deixa a mãe, que é a cuidadora, né? Trilhar um caminho de espiritualidade. E você no meio disso tudo. E de repente você se depara com a vontade, com o desejo de trilhar esse caminho do autoconhecimento. E aí eu quero ouvir a tua opinião. A espiritualidade, na minha opinião, ela vai além da religiosidade, né? A espiritualidade está dentro do campo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, para que essa espiritualidade consiga alinhar a razão com a emoção. E aí, de repente, você me traz uma atividade profissional em finanças que se desenvolve como coach, como Theta Healing. Como que é isso? Bom, então, a gente não nasce à toa, né? E todos os desafios que chegam na nossa vida, eles não são à toa. É como se já fizesse parte já, né, do nosso pacote aqui na Terra. Porque a dificuldade é justamente nesse lugar que está, sabe, o maior tesouro. Então, se você, né, der atenção para aquilo, se você resolver aquela questão, cavucar mesmo, você vai encontrar o seu tesouro. Então, todos os problemas que vieram na minha vida foi para que eu chegasse, né, até aqui. Então, até o tema aqui, né, da nossa live, que é a espiritualidade como caminho, né? Eu escolhi muitas vezes dar atenção para as outras áreas da minha vida. Então, se eu tinha um problema nas minhas finanças, eu queria resolver pelo meu braço aqui, pela minha força, as minhas finanças, né? Eu fazia curso de finanças, né? Eu pegava empréstimo, enfim, eu pedia conselhos. Se eu tinha um problema com carreira, né? Eu ia lá, fazia um coach com um profissional para me encontrar na carreira, eu mudava de carreira, enfim. Então, eu fui tentando resolver esses problemas, né? Que são, na verdade, assim, a superfície, né, da questão. Então, quando eu realmente fui, né, cavucar mais a fundo, né, eu vi que a espiritualidade ela tinha que vir em primeiro lugar. Eu sabia que a minha espiritualidade estava totalmente deixada de lado, porque eu não estava frequentando nenhuma religião e, o mais importante, eu não estava me conectando com Deus de forma nenhuma. Eu sabia, então, que eu estava ali com uma defasagem nessa área espiritual,
mas só que eu quis ir resolver o meu problema, né, no braço. Então eu ficava lá tentando resolver os meus problemas na superfície, e aí quando eu descobri que era o inverso, eu tinha que colocar a minha espiritualidade, né, em primeiro lugar, porque ela queria abrir os meus caminhos. E aí então a coisa começou a fluir. E quanto a religiões, né, eu era considerada católica, né, fiz todos aqueles rituais católicos, de Sim. crisma, batismo, enfim. E engraçado que depois, na minha idade adulta, né, eu saí da casa dos meus pais e vim morar numa outra cidade vizinha. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica, né, justamente aquela religião que meu pai, assim, abominava, né? Sim. E ele ficou sabendo né, disso, porque assim, eu não queria gerar aquele conflito com ele. Então eu optei por não contar e eu me batizei na igreja evangélica e não contei nada para ele, né? Por esse como se fosse um respeito, né, a opinião dele. Sim. Claro. Só que nunca, nem a igreja católica, nem a religião evangélica, nunca se me tocou verdadeiramente assim para eu falar, bom, vou seguir essa daqui, essa é a minha religião para todo sempre. Porque a religião é só uma forma, né, da gente se comunicar com Deus. E o Perfeito. que acontece, então, quem não quer ir, né, em uma igreja, quem não quer frequentar uma religião, qualquer que seja, a gente pode se conectar, né, com essa força maior que existe, né? Porque uma das coisas comuns que todas as religiões têm é acreditar em algo maior. Então a Sim. gente pode se conectar com esse algo maior da nossa casa. O que acontece é que muita gente tem dificuldade de tomar conta assim dessa estrutura, né? Porque para você fazer, por exemplo, a sua reza em casa, você precisa de um espaço, você precisa de silêncio, você tem que pegar ali o seu livro sagrado, fazer a leitura, você é responsável por interpretar, você tem que pôr uma música, enfim, todo aquele ritual é por sua conta. E quando você vai numa igreja, essas coisas já estão lá assim prontas para você. É só você chegar lá, sentar, já tem o sermão do dia, tem o momento da prece, tem o momento de pedir o perdão, então já é tudo montadinho. Então, digamos assim, que é mais fácil, né? Você Sim. ter essa estrutura pronta. Então, por Mais isso que cômodo até, né? é mais cômodo. E eu comparo até com a situação que a gente está passando hoje de home office. Né? Sim. Eu conheço pessoas que não estão gostando do home office, por incrível que pareça. Porque em casa você precisa ter uma estrutura, você precisa ter um lugar de sentar, você precisa ter uma boa cadeira, um escritório, você precisa do silêncio. Então, muita gente não está gostando, porque prefere essa estrutura pronta, né, da empresa. E a mesma coisa com a igreja, tem gente que prefere essa estrutura pronta. Então, não tem certo nem errado. Tem aquilo que faz sentido para você, tem aquilo que você mais sente, né, confortável, que você mais sente no seu coração. Então, não existe certo nem errado. Tá? Então, Perfeito, hoje eu não perfeito. frequento a religião, hoje eu não Agora, frequento a igreja. obviamente, Selma, que você teve aí um ponto da virada, né? Eu gosto de chamar o ponto da virada porque foi aquele momento do start que te Sim, trouxe a reflexão, que te trouxe o insight de que você precisava, antes de cuidar, como você disse, no braço, na força, resolver os teus problemas, que você buscasse essa área, como área de alavancagem, aí usando uma linguagem da tua área de coach, né? Como área de sim. alavancagem, a espiritualidade. Então, você teve esse start, esse insight. Quando que isso aconteceu e o que te levou a ter esse start? Bom, isso é muito interessante, porque isso aconteceu de forma muito gradativa. Não foi assim, um dia para a noite eu acordei e falei, pronto, né, né, quero me espiritualizar. Tudo, então, assim, começou com os problemas. Né? Eu trabalhei 12 anos em uma empresa que eu não estava satisfeita. E aí eu fui buscar o coach, né? Fiz um processo de coach. Aí eu já comecei com o meu autoconhecimento. Sim. E aí os problemas, né, meio que continuaram. Então eu saí desse emprego, eu fui empreender. Montei um restaurante. E aí as coisas começaram a não dar certo. E aí fui novamente buscar alguma terapia, buscar ajuda. Né? E as coisas não estavam fluindo. Então foi essa vida assim meio que travada, sabe, que foi me levando a buscar cada dia mais o autoconhecimento, a evolução, porque cada vez que eu me deparava ali com um portão fechado, com as dificuldades, eu ia mais buscar para o autoconhecimento. Então eu ia meditar, eu fazia as terapias, eu escrevia, eu tenho diários e diários aqui escritos, né, com esse sentimento. Então tudo isso é o autoconhecimento.
Então, não teve assim aquele clique de uma vez. E acontece até uma coisa importante que, não sei se você lembra lá, né, quando a gente esteve junto em São Paulo, que eu estava com o meu projeto para mulheres, né? Eu atendi por Eu muito lembro. tempo as mulheres, né? Até pela história, até da minha mãe mesmo, por ela Sim, ser uma mulher, né, submissa a essas vontades do meu pai. isso. O meu projeto era de escrever um livro para mulheres. E aí, depois do curso, né, eu vim embora e já fui montar o meu projeto do livro e a coisa parece que não saía. E eu tentava ali com as minhas forças e esse livro não fluía. Né? E eu sempre perguntando, né, para Deus, para essa força maior, poxa, mas por quê? Né? A pergunta por quê ficou muito presente. E aí um dia, assim, na minha meditação, me veio assim, sabe, aquela vozinha assim, meio que da intuição, assim, e me disse assim, não vai ser você, pela tua força, que vai escrever esse livro. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né, martelando. Falei, mas como assim, né? Se não sou eu, né, o que que vai ser então? Buscando mais e mais respostas, né? Bastante meditação, porque isso ajuda muito a gente a encontrar essas respostas. E aí Sim. eu pensava assim, eu sempre gostei muito da espiritualidade, sempre segui muitas pessoas na internet. E assim, a internet foi fundamental para eu desenvolver esse meu lado espiritual, porque né, ela abre caminhos, pessoas que compartilham, aí você de uma pessoa, você acha outra, que ensina muito, tem muito conteúdo, então a internet foi fundamental. E aí eu pensava, um dia eu quero né, trabalhar com espiritualidade. Um dia eu quero escrever um livro desse assunto, mas por enquanto eu não tenho bagagem para escrever um livro desse tema. Por enquanto eu não tenho bagagem para falar sobre isso né, nas redes sociais, mas um dia, lá no futuro, né, eu quero falar sobre esse tema. E eu pensava, se eu vou escrever um livro agora para mulheres, e quem sabe o próximo seja para espiritualidade. E aí, até foi na quarentena mesmo, né? Agora bem recente, um dia também meditando, então assim, a meditação me traz muita coisa. Me veio aquele clique, falei, mas por que no futuro, né? Por que não agora? Né? E se essa que for a grande chave, né? Que eu estou precisando abrir? E aí, assim, lá já de imediato eu já comecei a divulgar, já comecei aqui com o Instagram, já comecei com o canal e já comecei já a pontuar algumas coisas do meu novo projeto do livro, que agora vai ser direcionado, né, para esse tema. E aí surgiu, então, espiritualidade para iniciantes, porque eu sou uma iniciante. E às vezes a gente vê coisas assim na internet, né, muito galácticas. Por exemplo, tem canais né, que falam sobre canalização, sobre você aprender por frequências né, de ressonância. Então, às vezes, né, uma pessoa que ainda não está acostumada com tudo isso, se ela se depara com esse tipo de informação assim, tão profunda, ela vai falar, nossa, que viagem, né? Isso é mentira. Eu acharia, né? Que era tudo uma coisa assim muito louca há um tempo atrás. Então, por isso que eu quis começar assim do comecinho, uma espiritualidade para quem está iniciando, para aos pouquinhos a gente ir conhecendo, né? Então, não é necessário eu esperar eu ser uma Osho da vida, né? Eu saber tudo, eu ter feito todos os cursos. Então, não é necessário, essa ficha caiu para mim, de que eu posso, né, começar agora com o pouco que eu sei para ajudar as pessoas que também estão começando. Então, esse aqui é o projeto aqui da Olha, espiritualidade. o que eu achei mais interessante no teu projeto é assim. Eu acredito muito, tenho uma crença que me acompanha, que semelhante atrai semelhante. Não Sim. sei se você acredita nisso. Eu acredito nisso e essa crença tem me ajudado a atrair pessoas boas para próximo de mim, porque eu me considero uma pessoa boa. Né? E uma pessoa boa não no sentido de ser melhor do que os outros, mas no sentido de ser boa para os outros. Então, isso me faz atrair essas pessoas com essa mesma vontade, com essa mesma característica. E o que eu mais achei interessante no teu projeto é que você está aí atraindo pessoas com o intuito de também trabalhar a sua espiritualidade, iniciando. Isso dentro de um conjunto de coisas que hoje eu aplico na minha atividade profissional, que é de formar head trainers. Eu tenho aí o Imersão de A a Z, que é uma mentoria online que eu faço, que eu ensino as pessoas a transformarem o seu conhecimento numa metodologia para que elas possam ensinar outras pessoas. Eu tenho exatamente levado quem participa da mentoria, do IAZ, a entender
que a perspectiva de uma mentoria, de uma imersão, de uma atividade para o outro, não pode partir da perspectiva sua, e sim da perspectiva do outro. Porque senão você corre um risco de criar uma imersão, que eu chamo de imersão inversa, que é aquela imersão que você começa a realizar para você e não para o outro. E aí, quando eu vi que você estava aí nesse processo de iniciar o teu lado, o teu caminho na espiritualidade, atraindo pessoas que também estão começando, eu comecei a imaginar o quanto vocês vão crescer juntos. O quanto essas pessoas que estarão nesse caminho junto com você contribuirão com a sua jornada. E é uma forma muito inteligente de começar um projeto como esse, uma forma de, inclusive, fincar, né, fundamentos no projeto que futuramente isso vai virar um legado gigantesco. Você começa a abrir os olhos para o iniciante, para quem não está ainda nessa busca da frequência, da ressonância, né? E sim de quem está começando. E aí você começa, então, a atrair as pessoas com a sua peculiaridade, com o seu estágio de evolução, porque eu também acredito nisso, que cada um tem um estágio, e esse estágio do iniciar é um estágio lindo, porque é um estágio que te permite errar, não te dá tanto compromisso, né? Não tem aquela preocupação de que o que eu estou falando é isso, eu posso... Não, você está começando, você tem todo o direito de testar o que você está falando, o que você está fazendo. Aliás, a posição de aprendiz é uma das posições mais sábias de quem quer evoluir nisso. É a melhor, porque você não tem um compromisso de ensinar, você tem um compromisso de aprender. E os momentos mais felizes que todos nós tivemos na vida foram os momentos que a gente estava aprendendo algo. E aprender juntos é uma maravilha. Verdade. Parabéns. É um constante aprendizado, né? Enquanto eu ensino, Sim, eu aprendo. Eu claro. aprendi com tanta gente, então assim, eu me sinto até assim, como uma contribuição mesmo, porque tantas pessoas já contribuíram, que tudo que eu sei até aqui foram pessoas que me ensinaram. Então eu quero também retribuir isso de alguma forma. E quando assim aquele assunto aquece teu coração, sabe, é um sinal de que você está no caminho. E esse assunto assim me aquece e as coisas começam a fluir com mais naturalidade. Não fica aquela coisa assim pesada, sabe, aquela carga. Tudo começa a fluir mais. Então, muita gente fala assim, mas você tem conhecimento também em finanças, né, em empreendedorismo, enfim, você poderia também falar a respeito disso. Mas sabe, quando isso não chama, não aquece meu coração, então a gente tem que descobrir o que aquece o coração e seguir isso, porque aí não tem erro, sabe? É meio que um propósito de vida que você acaba descobrindo, se encontrando com esse propósito, e a jornada fica tão mais fácil. Fica tão mais incrível você trilhar a jornada. Então, você está no caminho certo. E eu fico muito orgulhoso de poder trazer aqui no projeto Gigantes, mostrando a tua história. Eu quero ver esses frutos aí, eu quero ver esses frutos lá na frente. Quero ver essa disseminação desse caminho da espiritualidade, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que o ser humano precisa buscar o equilíbrio. E o equilíbrio está passando, sem sombra de dúvida, pela espiritualidade. Sim. E assim, olha, para mim, né, porque assim, todo um projeto, né, acho que ele carrega algumas bandeiras, né, e assim, as 3 bandeiras que eu defendo muito dentro da espiritualidade, né, a primeira é a gente, assim, rever os nossos padrões, porque a gente cresce acreditando, né, nos padrões que ensinaram pra gente, de que religião é, sei lá, só ir na igreja, né, de que essa é a forma correta. Então, eu nunca fez sentido para mim pensar que só existe esse jeito nosso aqui de crença. Que, por exemplo, alguma religião não acredita em reencarnação, a outra acredita num Deus que chama outra coisa. Eu sempre falava, poxa, mas será que só um povo está correto e o resto todo está errado? Então, a gente tem que aprender a questionar. Então, a gente tem que quebrar esses padrões que foram ensinados para a gente, né? Faz parte do nosso crescimento aprender coisas novas, né? Se abrir para algo novo. Se a gente sabe, né, até certo nível hoje, que tal a gente abrir um pouco mais
E isso vai fazer a gente, né, evoluir, que é a outra bandeira também que eu trago, que eu defendo, que é a bandeira da evolução. Eu acredito que a gente veio aqui na Terra como missão assim primária evoluir, né? Nós estamos Sem aqui numa dúvida. constante evolução para ser melhor do que ontem. Então, essa evolução, a gente pode começar ela pelo autoconhecimento, né? Por esse autoestudo, essa autodescoberta, para você entender as suas limitações e trabalhar em prol disso para você ser melhor. E eu mudei muito essa minha visão, por exemplo, de pecado. Por exemplo, olha, tema aqui que eu até postei essa semana falando sobre a visão do pecado sexual. A gente cresce aprendendo assim que, né, é pecado você ter uma relação fora do casamento, então eu aprendi isso muito forte. Mas isso nunca fez muito sentido para mim. E aí essa visão dessa espiritualidade que eu venho, né, trabalhando nesse projeto me trouxe uma seguinte visão de que o nosso corpo ele é totalmente energia, né? Nós somos energia. E quando, por exemplo, você tem uma relação com outra pessoa, você troca energias com essa pessoa. E se ela é uma pessoa desconhecida, você não sabe quais são os pensamentos dessa pessoa, né? Você não sabe que tipo de energias que ela traz. Então, isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento nas outras áreas da vida, né? Se você traz para o seu campo de energia algo negativo, né, desse outro, pode prejudicar você no trabalho, né, nas suas relações, na sua comunicação. Então, olha como assim, uma mudança, uma pequena mudança assim, na visão me fez acreditar já nessa visão aí do pecado, né, de me Sim. purificar. Então, a gente tem que sempre se abrir para um novo conceito, sabe? Perfeito, E, perfeito. Agora me ocorreu aqui uma dúvida, Selma. Como é que estão as pessoas à tua volta, olhando isso? Que conexão essas pessoas estão fazendo com você? O que elas estão buscando quando se conecta com você? uhum. Olha, elas estão buscando resolver os seus problemas, viu? Porque, infelizmente ou felizmente, a maioria assim, das pessoas, né, quase 100%, buscam a espiritualidade porque estão com algum problema. Então, a maioria das pessoas que chegam até mim, eu tenho tido, assim, bons resultados já, sabe, dos posts, enfim, que eu faço. Pessoas estão me solicitando ali um aconselhamento, né, algum tipo de coisa assim, no sentido de que elas estão passando por alguma dificuldade, alguma dor, e aí elas vão, então, em busca ali de um alívio, né? A gente quer esse alívio para o nosso problema. Então, as pessoas me vêm com essas questões, mas eu acho que não existe certo nem errado. Se as pessoas estão chegando, né, até mim, se elas estão buscando espiritualidade, seja pela dor, né, não tem problema. O importante é que elas estão assim despertando, né, para isso. E elas estão agora tomando consciência de que é preciso se conectar com esse algo maior, né, com a espiritualidade, para que ela encontre esse alívio. Então, isso é magnífico de qualquer forma. Perfeito. E a tua família? Bom, olha, meu pai ainda não sabe, a minha família, os meus pais, na verdade, né, eles não têm acesso assim, às redes sociais, eles não vivem, né, nesse mundo online. Né? Minha família é muito simples, eles vivem até hoje ainda no sítio, né, totalmente assim, sem internet, sem nada. Então, por exemplo, eles não sabem que eu estou nesse projeto de escrever um livro sobre esse tema. Né? Eles sabem assim que eu trabalho, né, logicamente, eles sabem que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, como coach. E, inclusive, às vezes quando eu vou lá para minha mãe, né, eu até atendo algumas pessoas ao redor lá de onde a minha mãe mora, porque todo mundo está muito em busca, né, de Sim. simplicidade. E aí meu pai, então, vendo, né, eu nesses atendimentos, ali conversando ali com aquelas pessoas que me procuram, um dia ele falou assim, será que a Selma vai ser curandeira? Eu acho que pode ser um sexto sentido de pai, né? Porque Sim, realmente eu sinto um chamado para eu ser uma curandeira. Porque o que é uma curandeira? É uma pessoa que cura. E eu quero curar as pessoas, né? Eu quero trazer esse conforto para as pessoas, trazer esse alívio, né? Inclusive o Theta Healing, né? Que é essa ferramenta que eu também trabalho, ele é uma ferramenta de cura energética, de cura quântica, né? De substituição de crenças, enfim, né? Você também trabalha com PNL, né? Que é muito isso.
E então, assim, eu sim, eu aceitaria numa boa ser essa curandeira, porque eu quero sim trabalhar com a cura das pessoas, né? As pessoas estão sofrendo muito e eu quero usar a minha história para ajudar elas, com certeza, porque eu já fui tão ajudada. Eu já fiz tantos tipos de terapia, já busquei tanta ajuda, porque eu acho que um bom treinador, né, um bom terapeuta, né, um bom terapeuta, ele tem que se curar. Então eu já busquei tanta cura para mim e busco ainda. Então eu tô nessa constante busca de ser melhor. E um Sim. dia eu vou ser totalmente perfeita? Não, jamais. Mas eu tô sempre nessa busca. Então tem tantas pessoas que me ajudam que eu também quero levar essa cura para as pessoas. Perfeito, perfeito. E essa questão da busca pela cura, eu tenho uma máxima que eu até falo muito numa de minhas imersões em formação e renascimento que eu realizo, que é quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, né? Com certeza. É Porque isso o mesmo. autoconhecimento trabalha a cura, a autocura. O Theta Healing, o que é a base dele? O que ele consiste? Como é que ele funciona especificamente? Olha, o Theta Healing, ele é uma cura pela frequência teta. A frequência teta é quando o nosso cérebro, né, ele fica bem calmo. É aquele estado assim que precede o nosso sono, antes de você Sim, entrar naquele sono sim. profundo, Você entra numa né? faixazinha de teta. Exato. E Ele é como um que você leva a pessoa até essa faixa de teta? através da meditação, né? Que eu faço a meditação e entro em teta, e a pessoa ela entra também em teta por ressonância. E Junto aí com ela você. junto comigo. E aí Hum, ela fica mais suscetível a aceitar, né, certos comandos, né? Ela fica consciente, mas sim, nessa frequência baixa do cérebro, para a gente substituir as crenças, por exemplo, ela fica muito mais suscetível a aceitar. Se eu falar para ela que a vida pode ser muito fácil, talvez assim, na racionalidade dela, né, acordada, ela não acredita. A sim. razão dela vai falar, não, a vida é muito difícil, nossa, eu estou lutando, eu estou sofrendo. Mas só que nesse estado em teta, ela fica mais suscetível a aceitar então esses comandos. E nada é feito por mim, né? Tudo é feito pelo Criador, pela força maior, porque o terapeuta em si, ele não cura ninguém, né? É a pessoa que se cura através da fé dela, através do Criador maior, Criador de tudo que há. Então eu sou só um canal, né? Um Sim, canal de energia que me conecto com essa vibração dela, com a energia da pessoa, para perfeito. Agora, esse acesso à faixa teta é feito através de sons, de música, de mantras, através de visualizações. Como é que você leva o teu, não sei se se chama paciente, como é que se chama? Paciente? é um cliente ou um Cliente. consulente. Pronto. Como é que você chega nessa faixa teta? Como é que você leva o teu cliente à faixa teta? É através da visualização, é uma meditação guiada, né, onde a gente visualiza. E Uhum. claro que também algumas músicas, né, com frequências, as frequências corretas, né, que contribuem para a gente chegar nessa meditação bem profunda. Mas somente através mesmo da meditação, da visualização, a gente já consegue chegar nessa frequência. E dá Perfeito. para ser feito online, né? Porque quando a gente pensa, né, que o mundo todo é energia, é um emaranhado, né? Então, quando eu vejo aqui o meu espaço aqui, parece que está tudo vazio, né? Mas só que na verdade não está vazio. Os nossos olhos, eles conseguem ver muito pouco do que existe. Então a gente não consegue ver uma bactéria, um vírus. Então nossos olhos não vê tudo que existe, assim como os nossos ouvidos também não ouvem tudo que está sendo, né, tocado aqui. Então, através de todo esse emaranhado, né, energético que existe, está nos conectando, né, eu consigo me conectar com a energia dessa pessoa, né, com a vibração dela, com a frequência dela, através também da internet a gente consegue também fazer isso, esse trabalho. Perfeito. Ó, tem uma pergunta para você aí. Ela trabalha com a frequência de 72 Hz, com sons binaurais. Binaurais, meu. Nossa, olha, sinceramente, eu não conheço o que é sons binaurais. Não sei se você já ouviu, até rodou aí as redes sociais, uma música que você põe o fone de ouvido e ela fica transitando de um lado para o outro, parece que está circulando as tuas faixas de frequências neurais, entendeu? É isso que ele está se referindo. Ah, É, sim, essa, não.
Não, não é dessa forma, não tem a ver com isso. No caso, se eu for usar uma música é uma frequência, uma música normal, mas que você ouve sem o fone de ouvido, que não está circulando. Perfeito. É uma música normal, música de som ambiente, Isso. instrumental, clássico, até para você poder se identificar também com a música. Eu acho que uma meditação com a música que você não se identifica, eu acho que Não existe ali flui. uma barreira, né, de fluir. A música Exato. tem que ter uma fluência, né, no teu significado do que ela vai ter. E aí vem também, eu acho que essa questão da frequência da música, eu acho também importante. Teve um determinado momento na Segunda Guerra Mundial, né, que criaram algumas faixas de frequência de música para poder ativar os exércitos. Uhum. E essas faixas de frequência foram sendo modificadas quando você queria trabalhar o lado negativo ou o lado positivo. Então, tudo isso fazia sentido para o objetivo. Agora, para a meditação, você falou também no Osho. Você conhece a meditação ativa do Osho? Como é que você vê isso? Você pratica também a ativa do Osho? Olha, eu acompanho o Osho, mas eu não faço as meditações especificamente dele. A meditação que eu pratico atualmente é a meditação Vipassana. Não sei se você conhece a meditação Vipassana. Conheço. Então, né, para quem não conhece aqui, você vai em um retiro, né, você fica 10 Fica dias. caladinho, sem falar absolutamente nada. Aliás, para quem faz live, não é bom fazer essa meditação agora. Deixa depois da live a gente faz isso. É verdade. Mas olha, eu sou bastante introspectiva, eu gosto muito, e quando acabaram os 10 dias de silêncio, eu nem queria voltar a falar, eu queria continuar no silêncio, porque eu gosto muito de ficar no silêncio, de me ouvir, então é maravilhoso. Então existem muitas formas, né, de meditação, mas essa fez sentido para mim. Então a gente tem que encontrar aquela que faça sentido para nós, porque às vezes a gente quer aquela ideal que todo mundo fala, Isso. só que não é a que chama a gente para o coração. Então a gente tem que encontrar, né, vai testando até que você encontre uma que fale com o seu coração, que você consiga praticar. Porque a Perfeito. meditação é chave para você se conhecer, para você se conectar, né? Se você quer se conectar com essa força maior, né, com Deus, com o Criador, tem que ser pela meditação, né? Tem que ser pela aquela reza em silêncio, né? Que é o mais comum, aquela reza. Então tem que ser através do silêncio. A gente tem que aprender a ficar no silêncio, dedicar um tempinho para a gente todos os dias, né? Nem que sejam poucos minutinhos, mas isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Maravilha, maravilha. Olha, essa terra aí onde tu nasceu, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que buscam esse caminho da espiritualidade. Eu tenho uma grande amiga, que é a Sandra Santos, que é uma grafóloga, que, na minha opinião, é uma das maiores autoridades em grafologia. Tem a Celinha também, que faz parte da minha equipe do Formação e Renascimento, que também é uma pessoa muito espiritualizada, que busca o tempo todo esse encontro com ela mesma. Inclusive, são adeptas da meditação do Vipassana. Enfim, e essa terra aí tem muita gente evoluída. Eu não sei porquê, eu não sei se é o solo, eu não sei se é a água que faz o povo dessa região buscar muito esse caminho da evolução, mas tem muita gente aí que busca isso. Pois é, aqui né, é uma região assim, de muita natureza, né? E eu gosto muito de estudar, sabe? A coisa que eu mais amo é estudar da vida. Então eu estudo vários temas e eu estava estudando agora recentemente, né, sobre os chakras da Terra. Então a gente tem pontos, né, específicos na Terra de maneira geral, né? E aqui no Brasil tem vários lugares, né, que são lugares de alta vibração. Por exemplo, lá para os lados da Chapada Diamantina mesmo, né? Tem esses lugares assim que são sagrados, né? Então, essa terra aqui mineira é muito abençoada mesmo, né? Com muita natureza. E a natureza é uma forma, nossa, de alta conexão com Deus, né? Com o Criador, com o amor. A natureza, ela flui totalmente de maneira natural, né? A água, ela corre para onde ela tem que correr. A árvore cresce sem nenhum esforço. Então, a natureza é muito fluida. E nós também, né, seres humanos, nós também somos natureza. A gente vive aqui, a gente é natureza. Então, se a gente pensa assim, que
a casa também é natureza, né? Ela sofreu uma transformação, os materiais, mas ela é natureza. Então, nós somos natureza. Então, a gente tem que buscar também essa fluidez na nossa vida. Quando você faz tipo, um trabalho, uma atividade que você não gosta, aquilo não vai para frente. Mas é porque talvez não é a sua naturalidade. Então, a gente tem que buscar essa naturalidade, né? Descobrir o que é que flui na nossa vida, né? Aquele estado de flow que a gente entra, e a gente trabalhar nisso, né? Fazer essas atividades que a gente se conecta dessa forma, que aí o sucesso vem, né? O dinheiro vem, a paz vem, o equilíbrio vem, né? Tudo vem dessa fluidez. Então, a gente tem que se conectar também com a natureza, outro ponto muito importante para a gente desenvolver essa espiritualidade. Perfeito, perfeito. Selma, quem quiser te achar, te encontra onde? Além do teu Instagram. Olha, esse novo projeto ainda não tem site, né? Ele é bem recente ainda. Eu comecei tem tipo um mês e meio mais ou menos. Mas me encontra aqui no Espiritualidade para Iniciantes mesmo. Tem meu canal no YouTube também, que também chama Espiritualidade para Iniciantes. E, enfim, só mandar um direct, né? A gente pode trocar uma ideia e eu fico à disposição. Perfeito. O que é que as pessoas que te procuram estão demandando? Para que as pessoas, quando estiverem precisando de determinada coisa que você pode ajudar, seria o quê? Uhum. Bom, o Theta Healing, porque eu atendo tanto coach como Theta Healing. O Sim, coach, ele é uma metodologia mais, assim, racional, né? Digamos perfeito. assim, você vai atingir uma meta. Então, se você tem alguma meta na sua vida, seja profissional, seja de comunicação, enfim, o coach, ele ajuda você a atingir essa meta. E aí eu senti, né, que estava faltando aí algo, porque a maioria dos clientes tem questões muito mais assim profundas, num nível até subconsciente. E eu sentia falta de algo para poder acessar esse subconsciente, né, e promover essa transformação de uma forma mais profunda. Porque às vezes a pessoa atinge uma meta, né, ok, mas só que ela ainda continua ali com aquelas raízes, né, os problemas ainda continuam lá e qualquer hora eles vão florescer de novo. E aí então eu agreguei com o Theta Healing para poder fazer essa cura, né, essa transformação mais completa. O Theta Sim, Healing, ele é usado tanto para quebrar crenças, né, tanto para expansão de consciência também, e até para curas físicas, até de doenças físicas também. Então, é muito poderoso. Então, as pessoas que chegam até mim vêm nessas buscas, ou seja, para mudar a sua vida profissional, vida amorosa. E aí a pessoa chega, às vezes, com uma demanda, né? Eu quero mudar minha vida profissional. De repente, a gente descobre, né, que aquilo, na verdade, não é o problema dela. Né? O problema dela sim. é uma outra coisa. Então, a gente busca resolver mesmo, né, na raiz. Mas chegam pessoas até mim para tudo. Problemas amorosos, problemas, enfim. Afinal de contas, você é uma curandeira, né? Brincadeira. Amém. Olha, eu quero te agradecer muito, Selma, e espero, assim, de coração, que eu tenha contribuído de alguma forma com a tua jornada, que eu tenha contribuído para que esse projeto que você está iniciando aí ganhe asas, ganhe força e que ele alcance grandes voos do jeito que você merece, tá bom? Amém. Nossa, eu agradeço imensamente aqui o espaço que você me deu, né? Agradeço muito o seu trabalho, né, que você está fazendo. Se não fosse por esse trabalho seu, nós não estaríamos aqui hoje. Então, isso é muito gratificante. Muito obrigada a todos aqui que acompanharam a gente, firmes. E eu estou à É. disposição para, né, para ajudar mesmo. Né? Essa curandeira aqui está à disposição. Muito bom, muito bom. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Muito A gente obrigada. se fala aí, se encontra nesse caminho aí lindo da evolução, tá bom? Muito Tchau, obrigada. gente. Gratidão. Ó, vocês que acompanharam a live, até quarta-feira. Quarta-feira a gente está de volta com outro gigante do desenvolvimento pessoal, tá bom? Tchau, galera. Muito obrigada.